Conta pra mim, bebê. Conta pra mim se tua segunda-feira tá braba, tá braba? Porque a minha tá braba como todas as segundas-feiras. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre o caso Bárbara Pena. É um caso desafiador para contar, porque é um caso difícil de se encontrar fontes, mas fiz aquele trabalho gigantesco, aproveitei que estive aí doente esses dias, então já fui pesquisando um pouco mais. É um caso que vocês pedem demais, e aí eu entendi também porque as fontes são um pouco escassas, mas aí a gente vai conseguindo algumas coisas. Então esse vídeo provavelmente não terão muitas fotos, eu não vou pegar muitas fotos, eu vou pegar algumas principais e centrais, e conto também com a ajuda de vocês. Se faltar qualquer informação, coloca aqui nos comentários, não tem problema nenhum, tá bom? Eu só tentei pegar principalmente o começo dessa relação, como isso aconteceu, foi revelador, foi interessante. Consegui também algumas transcrições do julgamento, uma vez que ele não foi filmado de nenhuma maneira, não tem nada desse julgamento. É pra gente poder falar além de transcrições. Então eu consegui aí algumas fontes e também falar um pouco sobre a vida da Bárbara Pena hoje e a vida também do João Muji. Então fique aqui comigo, já aproveita, deixa aquele like, gente, deixa o like de vocês, para esse vídeo poder, alcançar mais pessoas, isso é bastante importante. Também deixa um comentário aqui embaixo, seja no começo, no final, emoji, qualquer coisa. E não é sempre que eu peço, mas compartilhem com os amigos de vocês, isso é bastante importante, ajuda meu trabalho. E também me sigam no Instagram, @JoyceRodriguesOficial, por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa, tá bom? Então, Penny Jack, vinheta. E aí eu vou começar contando como eles se conheceram, porque isso eu vejo que é uma coisa que ainda ficou nebuloso, as pessoas ainda não entendem muito, não é falado, muito. A Bárbara teria nascido em Goiânia e aos 4 anos de idade ela foi para Porto Alegre porque o pai dela era advogado, então a família inteira se mudou. Ela tinha 4 anos de idade porque o pai teria que trabalhar em Porto Alegre, acho que talvez o mercado lá fosse melhor, e o pai acaba então indo para Porto Alegre, a família acaba se mudando para Porto Alegre. Acontece que quando ela tinha 16 anos de idade, ela vai engravidar, não é dito quem é o pai dessa criança, mas o pai não era o João Muji. E aí também a gente precisa prestar atenção porque vão aparecer muitos João aí, Porque o pai do João Muji também é João, o filho, do João Muji também era João Henrique. Então, vamos tomar um pouco de cuidado. Então, eu vou tentar, João Muji pai, João Muji filho e assim sucessivamente para ficar fácil para todo mundo entender. Então, ela conhece o João aos 16 anos de idade pelo Orkut. E quando a mãe parece que descobre, isso foi ela mesma que disse aqui em entrevista, então depois não adianta vir refutar. O que acontece? Ela teria conhecido ele pelo Orkut e a mãe teria colocado ela para fora de casa quando descobriu que ela estava grávida. Isso ela conta aí numa entrevista e ela ficou desesperada, sem chão, sem ter para onde ir. Nesse momento ela estava conversando via Orkut com o João, que seria futuramente ali o namorado dela. E eles ainda não tinham um relacionamento, mas eles se apoiavam muito de alguma forma. Ela tinha 16 anos, ele tinha 19. E o que vai acontecer ao longo desse tempo é o seguinte: a mãe do João também vai se envolver nessa questão da gravidez, dela não ter para onde ir, e vai oferecer a casa dela para que a Bárbara fique ali no final da gestação. E ali também começa um relacionamento do João com a Bárbara. Então seria do filho dela. A minha questão aqui dentro, no caso, seria se esse relacionamento começou durante esse período que ela ficou morando na casa dessa moça, que não é revelado o nome, e que é a mãe do João, ou se por estar namorando com o João ela teria chamado a moça para morar lá. A questão é o seguinte: quando a Bárbara vai morar na casa então da mãe do João, o João passa a morar com a avó. Então eles não teriam ali um relacionamento, de casamento, e também não chegaram a se casar. Todo mundo fala o marido, mas fala porque eles tinham um relacionamento, mas eu acho que nem chegava a ser diário. Ele meio que quicava um pouco na casa da mãe e depois quicava um pouco na casa da avó, tá?
E o que vai acontecer é que ele vai esperar o nascimento da menina. Durante esse período eles eram muito felizes, é assim mesmo que a Bárbara relata, que eles eram extremamente felizes e ela achava que tinha encontrado um príncipe encantado. Resumindo, ela estava com, né, uma situação difícil, ela estava grávida, se viu sozinha, sem apoio, ela recebeu o apoio da família dele, a mãe comprou a primeira roupinha para a filha dela, então ela se sentiu acolhida quando o João vai registrar a filha dela com o sobrenome dele. Então ele é sim o pai, porque ele registrou essa criança, ele criou, ficou ao final da gestação, muito mais talvez até que o pai biológico, que ninguém nem sabe, né, de fato quem é, não aparece em momento algum, nem quando vai acontecer toda essa infeliz, né, esse dia infeliz que vai se seguir aí pra frente. A questão é que os dois ficam num relacionamento, só que é um relacionamento conturbado. Quando Isadora nasce, ela começa rapidamente a voltar ao seu corpo e todo mundo diz que ela era uma moça muito bonita. Eu vi algumas fotos, realmente ela era uma mulher muito bonita e ela começa ali, né, voltar ao seu corpo e tal. Ele era um professor ele tinha 19 anos, como eu tinha falado para vocês, e ele dava aulas em uma academia, estudava também, mas não é colocado aqui se ele chegou a se formar em educação física ou alguma coisa, mas ele malhava muito, curtia malhar, e daí por diante a vida dela ficou um pouco diferente com ele, né? Ele começou a ter muito mais ciúmes dela, então começou com coisas pequenas, como não põe esse batom, não use essa chapinha, e isso começou a incomodar ela um pouco. Só que opção ela tinha? Ela não tinha opção, ela não tinha para onde ir, então, né, segundo as palavras dela, ela foi levando o relacionamento como deu. A questão é que os meses vão se passando, então a criança que nasce, né, Isadora que nasce, precisa ir ao pediatra, precisa fazer certas coisas, e ele passa, em dias que ela tem que sair ou que ela precisa, né, fazer alguma coisa, ele começa a não ir trabalhar para acompanhá-la, mas por ciúmes. Então ela diz que ela precisava baixar o olhar quando vinha um homem na direção contrária deles, porque senão ele achava que ela podia estar provocando aquele homem. É engraçado que nos depoimentos, depois eu fui dando uma olhada, parece que todo mundo da família era consensual que ela era muito bonita e quase dando a entender que ela utilizava essa beleza para gerar uma fúria, né, nesse rapaz, no João. E seguindo ali os meses, a coisa parece que vai ficando um pouco mais apertada. Ela utilizava o Orkut, foi assim que ela inclusive o conheceu. E ele começou a implicar ali com o uso nas redes sociais, começou a implicar com ela e eles sempre brigavam. O padrasto dele diz que se machucou 2 vezes, né, com acessos de fúria do João. Uma vez teria quebrado o tornozelo para evitar que o João agredisse a mãe, e numa segunda vez foi quando os dois estariam brigando, então, né, a Bárbara e o João, e ele tentou separar os dois porque ele estaria puxando a Bárbara pelo cabelo. Ele foi se meter e acabou luxando, né, tendo uma luxação, acho que em uma costela. Então as coisas eram um pouco assim, hardcore, já teria que ter se separado ali há muito tempo, só que a questão era o seguinte, ela não tinha para onde ir. Se isso foi usado contra ela, aí as opiniões se dividem. Por quê? Ela começa ali esse relacionamento que já estava problemático, tá? Esse é o ponto central que eu sempre converso com vocês. O relacionamento não ficou problemático, ele já estava problemático. E eis que chega, então, a notícia da gravidez do filho, então, da Bárbara com o João. Então, a Bárbara engravida novamente. Ela fica os 9 meses e, novamente, as coisas parecem que ficam um pouco mais tranquilas e até o bebê nascer. Quando o bebê nasce, as coisas parecem que retrocedem. Ele volta de novo a ficar extremamente ciumento e, pelo que vai contando, como não existe, basicamente, boletins de ocorrência para a gente provar, né, que existem essas agressões, fica sim sempre o dito pelo não dito. Mas o próprio padrasto diz que ali algum tempinho antes de tudo acontecer, o tudo que nós já vamos chegar, ele teria separado uma briga muito feia. Então parece que existiam sim muitas brigas. A mãe diz que ali acontecia um relacionamento de interesse. Por quê? O João Mugen, ele tinha uma condição financeira muito boa. Parece que a mãe era uma advogada renomada, o pai também, um grande advogado. E o João teria dado problema desde os 12 anos de idade. Isso quem diz é uma advogada dele, tá? E também a família. Ele sempre teve problemas, ele era expulso de vários colégios, ele não ficava numa escola muito tempo. E sempre era por brigas, perda ali de paciência, acabava agredindo algum aluno, era expulso do colégio, então estava sempre ali naquela correria de troca de colégio, volta do colégio. Então ele não teve assim um histórico, né, de pouca violência. Ele também tinha uma namorada, né, uma namorada anterior, que tinha o apelido de Mudinha,
E essa namorada não falava nada e eles diziam que com ela tudo dava certo e que o João começou a ser muito mais agressivo quando ele começou a namorar com a Bárbara. Talvez pela menina basicamente não abrir a boca, então ele tinha aquela coisa do controle da situação, né? Uma coisa meio de posse, que depois tentam provar que era uma coisa, uma doença que ele na verdade carregava com ele. Além de ser drogadicto, então ele teria começado a utilização de substâncias ilícitas aos 12 anos de idade, segundo a família coloca, e que talvez ele tivesse passado ali também por internações, só que a Bárbara diz que não lembra disso, e eles dizem que uma das vezes ele estaria com a Bárbara. Então é uma confusão mesmo que acontece. Então eu acho que o fato, né, de como tudo isso se desenrolou se destacou muito mais que o antes, e eu acho que o antes é muito importante, talvez não para o resultado final, talvez não para a Bárbara ou pro João, mas para as pessoas que querem aprender uma lição, né, já que uma vez que a própria Bárbara veste a camisa dizendo que ela quer que as mulheres elas tenham uma postura diferente, que elas sejam ali mais protegidas, ela quer mudar a lei Maria da Penha, só que eu acho que tudo isso envolve um antes, e um antes bem contado. Então a gente vê assim, ela diz o seguinte, que ela tentava arrumar empregos, porque ela não conseguia sair da casa, ela não conseguia sair da família, ela não conseguia um canto, porque ela não tinha emprego. Então ela relata, né, inclusive foi pro Cabrini que ela falou isso, mas muitas coisas eu achei em jornais de Porto Alegre. Então isso é bem interessante porque é ela falando com jornalistas, principalmente durante a cobertura do julgamento, que ela tentava arrumar empregos, mas que ele fazia ali algumas confusões para que ela perdesse o emprego, porque não queria que ela saísse para trabalhar. Tudo bem, e aí ela diz que quando ela percebe que a situação estava insustentável, o filhinho deles, 2, estava com 3 meses, e a Isadora, que era também filha dos 2, mas né, com uma paternidade ali colocada como registro e não, né, biológica, mas ele nunca fez essa distinção e pelo que eu entendi a família dele também não, então todos ali, os 2 eram filhos, a Isadora estaria com 2 e o menininho estaria com 3, dá muita dó, é o João Henrique, tá? Ela decide que ela vai se separar. Então parece que por alguns meses ali ela ficou separada. Só que ela ficou separada na casa da mãe do João. Da mãe do padrasto, morava a mãe, o padrasto e morava também um meio-irmão ali do João. E o João teria ficado na casa da avó. E aí é que as coisas começam a ficar bem difíceis. Teve um momento que ela disse que foi ali, teve uma grande briga, ela teria sido agredida e chegou aí a delegacia da mulher. E quando chegou lá, ela diz que ela teria sido desencorajada pela polícia, pela família dela e pela família dele. Então ela volta na mesma situação, as pessoas dizendo pra ela que era melhor ela aguentar, porque ela tinha 2 filhos, o que ia ser desses filhos e tal. Eu tô ressaltando isso porque depois, futuramente, eu vi uma entrevista da mãe do irmão dizendo que muitas vezes pediram pra ela largar o João, só que não é, assim, bem o que ela diz, mas não foi, assim, de fato o que ela disse em 2019, dava a entender ali que ela não tinha apoio nenhum. Então acontece o seguinte, ela estaria na casa, então, da sogra, né, quando o João faz uma ligação para ela, isso no dia 7 de novembro de 2013, ele teria feito uma ligação para ela e dito para ela que estava com saudade dos filhos. Ela teria pegado a menina Isadora e o menino João, que tinha 3 meses, Isadora 2 anos, e levado porque ele estaria na casa da avó. Então ali ele teria ficado um pouco com os filhos. Tem muitas fotos em redes sociais dele com os filhos e tal. Por isso que eu falo, quem vê rede social não vê nada, né? Vê filtro. E aí ela teria levado esse menino. Ela estava com 19 anos na época, porque já tinha passado ali um tempo, e ele estava com 22. Eles parecem que acabam discutindo, porque ele queria voltar, ela não queria mais voltar. Ela começaria um curso de cabeleireiro 4 dias depois, né, daquele dia, que vai acabar sendo um dia fatídico. E ele sabia disso, então ele sabia que ela estava ganhando a independência dela, que ela estava mudando, né, que ela não era mais aquela pessoa tão submissa, principalmente financeiramente. Dá para perceber que a parte financeira pesa muito em ambos os lados. E você vê ali que são pessoas ali exercendo os seus papéis. Ela exercendo um papel onde ela estava presa no relacionamento porque ela não tinha condições de fato de criar aquelas crianças, e também um aprisionamento mental. Ela diz, inclusive, você percebe que ela ainda tá naquele looping de ele vai mudar, porque ela diz que quando ele pede para ver os filhos, ela leva porque ela pensa assim, caramba, eu acho que ele deve ter mudado. Então ela ainda estava acreditando, eu acredito que cada vez, né, sempre digo eu acredito, porque ninguém estava lá para ver. E esse é o problema
de coisas que acontecem entre casais. É por isso que sempre é importante denunciar. Não que quando você denuncia, você vai ter todo o apoio do mundo. Não, e nós já vamos chegar nessa parte. Ela teria então levado as crianças, eles teriam passado um tempo juntos, ela deu banho nas filhas em um determinado momento da noite, lá no apartamento da avó dele, então ela foi até lá com as crianças. E aí ele começa a discutir, as crianças teriam ficado vendo desenho na cama, e os dois começam a discutir, ela levanta da cama, deixa as crianças vendo desenho, começa a discutir com ele, ele diz que quer voltar, começa a falar coisas, né, ruins pra ela ali, sobre a moral dela, ofendê-la, encerrar a conversa, ela não quer dar continuidade para aquilo, ela percebe que ele fica olhando ela com um olhar debochado, e aí ele sai. Ele sai, ela teria tomado um banho, deitado num sofá-cama que ficava na casa, e quando ela deita, ela quase adormece quando ele volta. Quando ele volta, parece que a discussão retoma, e aí temos duas versões. Ela diz que a discussão volta e ela tenta parar a discussão, ela não quer discutir, ela diz para ele parar para não acordar as crianças, e ele não, ele diz que quando ele chega, ela estaria vendo ali um monitor de computador e teria visto alguma coisa que não teria gostado, como se fosse algo de ciúmes, é isso que ele tenta deixar claro ali, e ele teria ido pro banheiro, né? Nesse banheiro, quando ele retornou, ele já retornou um pouco alterado. Eu acho que para uma pessoa que é drogadicto, a gente sabe o que normalmente acontece quando eles vão pro banheiro. Dado mais um no banheiro. A questão é, eles teriam discutido e nesse momento ele teria perdido a paciência. E ele disse, aí é ele que disse, por isso que eu acho importante trazer as versões de todo mundo, que ela xingou ele de várias coisas, de corno, de coisas assim. E aí ele teria perdido a paciência, pulado em cima dela e dado um pescoção. Só que não foi bem um pescoção que ele deu, segundo ela. Segundo ela, ele começou agredindo ela, puxando o cabelo, depois ele esmurrou, quebrou o nariz dela, depois ele fez ela se virar, ele sentou na coluna dela, prendeu os braços dela com as pernas e teria começado a puxar o pescoço dela, tentando assim enforcá-la. Depois disso, ela ficou meio tonta, meio desacordada, né, com os golpes. E quando ela acordou, ela só estava sentindo muito calor e um cheiro forte de álcool. E ela se deu conta que o sofá-cama e o travesseiro que ela teria ali perdido a consciência estava em chamas. E ela percebeu que tinha álcool pelo corpo dela e que ele estava ali. E ela percebeu que em chamas ali, né, ela tentou se levantar e, segundo ela, ele ficou empurrando ela nas chamas. Foi quando ela conseguiu se libertar dessa situação, correu para uma janela que era a única janela que ele não tinha fechado persiana e travado, que seria a da área de serviço. E nessa janela da área de serviço ela começa a gritar por socorro. Só que isso era 2 horas da manhã, então as pessoas do prédio estavam dormindo, né? E a sua maior parte desse prédio ali eram de pessoas um pouco mais velhas. Então ela começa a gritar por socorro e é nesse momento que ele acaba, né, atirando ela do 3º andar. Nesse momento que ela começa a gritar, um senhor, né, de 79 anos, o senhor Enio, ele estaria, acho que acordado, ouviu os gritos e disse, todo mundo ali também diz, ali em volta, eu vi uma entrevista com os moradores do local dizendo que eles brigavam demais, então eu acredito que não era a primeira vez que tinha acontecido brigas ali na casa da avó. E quando o seu Enio ouviu aquela situação, né, ouviu aquele desespero, começou a sentir o cheiro da fumaça, ele pegou e correu, porque a Bárbara gritava, né, que as crianças estavam no quarto, ele estava pondo fogo e tal. E quando ela cai, né, o seu Enio ainda tenta subir ali as escadas para tentar ver se conseguia tirar a Isadora e o João Henrique, só que ele não teria conseguido. Depois o resgate vai encontrar ele com uma camiseta no rosto e ele teria perdido a vida ali, sufocado, tentando fazer o salvamento ali da Isadora e do João Henrique. A questão é a seguinte, ela cai, só que ela ainda cai em chamas. E quando as pessoas começam, né, a acordar no prédio, sentir o cheiro, as pessoas começam a sair pelas escadas ali que davam acesso à saída, porque ficaram com medo que todo, né, o prédio se incendiasse. Eles perceberam que ela estava caída, ela estava muito machucada, mal conseguia falar, ela dizia, as crianças estão lá em cima. Só que aí já tinha chegado, ela fala que não tem lembrança de quanto tempo demorou para o corpo de bombeiros chegar e também o resgate, nada, ela não lembra. Ela só lembra de falar que precisava tirar as crianças de lá do quarto. Quando eles pegam ela, né, percebem a situação que ela tá, nem ela tinha se dado conta, mas ela diz que ela ainda estava em chamas. Ela não relata se alguém tentou apagar, acredito que os moradores ali tentaram ajudar, mas segundo testemunhas e também ela, né, pessoas que estavam ali no momento, muitas se calaram por medo
e outras disseram que não, que eles perceberam que tinha sido mesmo o rapaz, porque no início ele começava a xingar ela, dando a entender que ela teria colocado fogo no apartamento. E aí as pessoas começaram a perceber que aquilo era incongruente e que ele poderia fugir, então as pessoas começaram a meio que dar um certo crédito, tentar acreditar nele até a polícia chegar, até o resgate chegar e assim a polícia tomar ali as medidas cabíveis. O que acontece é o seguinte, quando o resgate chega, eles pegam a Bárbara, e a Bárbara, ela tá muito queimada. Ela teve 40% do corpo queimado, fora as fraturas da queda, né, do terceiro andar. Realmente é uma coisa muito incrível essa moça ter sobrevivido, porque quando seguir esse relato, vocês vão ver quanta coisa no corpo dela basicamente deixou de existir. Então você para e pensa assim que, além dela ter sobrevivido, que eu acho que eu nem sei se isso, nessa situação, acho que eu nem sei o que passa na cabeça de uma mãe, mediante a tudo, mas ela sobrevive em condições assim que você olha e você fala, isso é muito desumano. E ela lutou pela vida, mas teve um motivo dessa luta. Chegando o resgate, eles começam então, né, a fazer todo... Tem coisas, por exemplo, que uma pessoa queimada não pode, né, não pode ser feito com uma pessoa queimada, são tratamentos muito específicos e as queimaduras dela eram muito extensas. Então ela vai para a ambulância e aí eu achei uma coisa muito errada que aconteceu, porque eles colocaram o João Mugin também na mesma ambulância que ela. E ela disse que ela estava toda imobilizada, não conseguia falar nem nada. E ela disse que dentro da ambulância ele ainda, né, tirava meio que uma onda com a cara dela, fazia uma cara de deboche para ela, ameaçava ela. E aí isso a gente nunca vai saber se é verdade ou mentira. Afinal de contas, ela quer contar a história dela. Ele quer contar a história dele. O problema é que quando fala com ele diz que ele não lembra. E essa é a grande questão. E quando chega no hospital, ela vai direto, né, pra UTI e vão começar os procedimentos que vão ser quase infinitos, tá? É uma coisa assim absurda, absurdamente impossível, é muito improvável de acontecer, porque foi 40% do corpo queimado, mais fraturas, mais órgãos que acabaram, como por exemplo o fígado dela acabou se desfazendo. Tinham coisas ali muito específicas e muito mortais. Então as pessoas sabiam que ela poderia não conseguir. A médica que cuidou dela na época disse que ela tinha 30% de chance de conseguir sobreviver. Eles quase não... 30% de chance é pouco para um ser humano, porque ele pode simplesmente ter uma pressão dessa pessoa, pode subir, ela pode ter né, ali uma arritmia e começar a subir pressão, e a pessoa acabar falecendo, mesmo ali já quase fora de perigo, porque a dor é muito forte, né? Então a gente começa a entender mais ou menos, a gente já viu um pouco disso ali dentro da Boate Kiss, como aquilo é difícil, doloroso para aquelas pessoas, e a situação dela, as fotos, quando vocês procuram, elas são muito chocantes, por isso que eu não trouxe, tá, pro canal, mas ela sofreu bastante. E outra coisa, tá, talvez ela tenha de fato conseguido, porque ela acreditou por 4 meses, que foi o tempo que ela se manteve internada, no estado ali mais crítico, ela acreditava que as crianças estavam vivas. Então eles chegaram a um acordo de dizer, olha, ela não vai reagir, ela não vai aguentar se ela souber a verdade sobre os filhos. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela se reestabelecer e depois nós chegamos aqui, vamos, né, tentar fazer aqui um grupo de apoio aqui para ela dentro do hospital e contar o que aconteceu. O João Mugin foi levado para o hospital, mas ele não tinha nenhum tipo de machucado, tinha levemente uma queimadura, acho que na mão. E no mesmo dia, eles já percebem que ele tinha, sim, alguma coisa a ver com aquilo. Ele é levado pela polícia para prestar depoimento naquele mesmo dia. Ela teria também tentado prestar um breve depoimento, ainda numa situação muito ruim, mas ainda conseguiu. E ele teria dito que ele não lembrava, mas depois, né, do delegado insistir muito, mas muito, ele acaba contando que de fato ele teria ateado fogo enquanto ela estava, ele disse que ela estava dormindo, ele teria ocultado ali algumas coisas que depois vieram à tona. E de fato é muito difícil você provar que ele teria, por exemplo, né, machucado ela antes, porque ela caiu no terceiro andar, então você oculta muita coisa também, né, com isso. E foi basicamente isso, e aí começa a entrar duas narrativas. Por quê? Ela, segundo a Bárbara, ela diz: ele tinha dito pra mim que com a minha morte tudo se resolveria, porque se eu tivesse morrido, ele já estava tentando fazer isso enquanto eu ainda estava em chamas, porque ele teria dito, começado a dizer que ela teria colocado fogo no lugar e não ele. Então se ela tivesse perdido a vida, ela não poderia se defender e teria ficado na conta dela. Então ela diz que o maior castigo pra ele foi ela ter sobrevivido.
Ele diz que ele não lembra de absolutamente nada, que ele teria usado mas muitas substâncias ilícitas pesadas naquele dia, e ele não lembra o que aconteceu, e em muitos momentos ele diz que ele não tinha noção que as crianças estavam lá, mesmo que algum tempo antes ele estava com as crianças, então ele teria tido uma espécie de amnésia ali, devido ao uso excessivo, né, das substâncias. E assim que ele é então preso, né, eles prendem ele, eles fazem alguns exames ali e provam que ele realmente tinha uma quantidade ali significativa de substância no seu corpo, mas que isso não faria com que ele perdesse a consciência. Isso pela justiça. Depois o pai dele teria pago exames com profissionais particulares que teria dito que sim, que ele era um cara drogadicto, que ele também tinha transtornos de personalidade desde os 12 anos de idade. Então, quando as coisas começam a apertar, a atitude, né, da família e tudo mais é defender que ele, desde os 12 anos de idade, devido aos seus problemas psiquiátricos que ele teria tido desde criança, lembra do episódio da escola e tal, ele teria entrado aí nesse mundo das substâncias pesadas. E isso foi levado muito a sério e a fundo. E isso foi a base da defesa dele. Ele teria passado também um tempo, ele ficou preso muito mais tempo do que o normal, ele ficou preso 6 anos até o dia do julgamento. Isso é difícil da gente ver, né? Normalmente quando a pessoa ela fica sob custódia ali até o dia do julgamento, normalmente é em 2 anos, acho que é o máximo que pode esperar, mas ele tinham ali algumas peculiaridades, e essas peculiaridades depois, elas não ficaram na conta do que ele fez, mas sim da mídia em cima da Bárbara. E é agora que as coisas vão começar a ficarem estranhas, porque o que acontece? Em 2013 ele é considerado consciente dos seus atos, tá? Então, isso pela polícia, pelo sistema psiquiátrico central ali de Porto Alegre. Então ele é considerado consciente. Depois também é pedido em 2013, o pai pede que ele vá para o presídio de Charqueadas. Parece que é um presídio que tem menos presos por serem presos, talvez um pouco mais difíceis de lidar. Porém o pai, né, ele diz que no presídio de Charqueadas o filho dele teria mais chances de sobreviver. O pai dele começa a ficar muito ativo, mesmo que ele seja separado da mãe. Parece que num determinado momento da infância, quando ele começou a dar esses problemas no colégio e também com a questão da adicção aos 12 anos de idade, ele teve que morar com o pai dele por um tempo. E aí também, né, você vê que a mãe também construiu uma nova família com o padrasto e teve mais, acho que 2 filhos. Então, o pai era, de fato, assim, uma pessoa muito atuante em relação à defesa do filho e também um advogado renomado. Ele tinha uma defesa, só que com o tempo essa defesa vai deixar o caso. E vai ser nesse momento que o pai vai pedir para uma defensora pública, vai até a defensoria pública pedir para uma advogada específica cuidar do caso do filho dele. E isso também foi uma coisa que deixou as pessoas um pouco... Porque o pai dele teria pedido para uma pessoa específica e tal, e parece que não é assim que funcionam as coisas. Eu, de fato, não sei como isso se deu, mas, de fato, foi uma advogada da Defensoria Pública que começou a cuidar do caso dele e começou a tentar provar que, na verdade, essa culpa teria que ser dividida, porque ela sabia do problema dele com a adicção, sabia que isso poderia uma hora não dar em coisa boa e ainda assim levou os filhos para estar na presença dele e que de fato ele era uma pessoa com problemas psiquiátricos, problemas, né, de ser drogadicto, e ainda assim ela deixaria as crianças com ele, deixou. Só que não foi bem assim, ela não deixou, ela estava no local. E aí ela dá um exemplo, inclusive no dia do julgamento, de uma mulher que teria deixado o filho com o marido que era drogadicto e teria acontecido o pior com essa criança, e no julgamento foi a mulher que foi condenada a 25 anos de prisão por ter deixado a criança com uma pessoa que não tinha condições de cuidar nem dela mesma, que dirá, né, de uma pessoa ali totalmente indefesa. E isso tudo foi criando, né, uma cortina estranha, né, de fumaça, porque quando você ia falar com ele, quando as pessoas falavam com ele, ele não respondia as perguntas, ele continuou insistindo que ele não lembrava de muita coisa, mesmo depois do julgamento, durante, né, esse período, ele continuava dizendo que tinha partes que ele não lembrava, ele admitiu que ele teria batido nela, ele admite também, era muito, mas muito ciumento, né, essas partes a gente consegue pegar, mas todo esse lance de como foi esse julgamento, a gente não consegue, tem que procurar muito. E aí eu vi também no julgamento dele que vai acontecer só em 2019. Então, isso tudo aconteceu em 2013. E o problema desses 6 anos foram 2. A quantidade de tempo que ele ficou preso e também o que ela fez, né? O que a Bárbara fez
depois que tudo aconteceu. A Bárbara passou por 235 cirurgias, pelo menos até o momento em que eu peguei aqui as transcrições, desde reconstituição do couro cabeludo, pedaços, alguns pedaços ela ainda usa prótese de cabelo, porque não nasce mais cabelo. Ela ficou com 40% do corpo queimado. Então, assim, teve lugares que não tinha. Então, por exemplo, pescoço ia cedendo, né? Então, ela precisou de muita doação de pele, né? Pessoas que doam pele, tecido e tal. Só que essas cirurgias não são feitas de uma vez, são muitas e são dolorosas. E nesse meio tempo, né, que ela estava tentando essa reconstituição facial e tudo mais, em 2015, a oitiva, que é uma coisa que acontece, tá? Oitiva é algo que acontece para as provas serem colocadas ali. E assim, né, com todas as provas na mesa, os depoimentos na mesa, o juiz decide se isso vai a júri popular ou não. E ali, naquele momento, é decidido o júri popular. Futuramente o pai vai tentar entrar com vários habeas corpus. Ela também vai dizer que ela começa a ser ameaçada pelo pai dele. E o pai dele diz que, por sua vez, que ela teria entrado em contato com ele várias vezes. Ela teria ido até a casa da mãe também pedir dinheiro para cirurgias dela e tal. E o pai acaba sendo um pouco mais invasivo ali em relação a ela, segundo o que ela diz. Ela consegue medida protetiva contra ele, e isso provado, esse documento existe. E essa medida protetiva contra o pai do João seria porque ele também estaria ameaçando ela. Diz que se o filho ali acabasse preso, as coisas não ficariam muito legais para ela. A questão que eu fico pensando é o seguinte: também era o neto, né, deles, tanto da mãe dele, né, como também do pai. Mas ali naquele momento virou uma guerra assim mesmo. Por quê? 2015, quando acontece a oitiva, pela primeira vez ela vai ver a cara, né, do João. Então, isso foi uma coisa que para ela, na hora, o advogado dela da época disse: olha, é melhor você não fazer isso. Mas ela disse: não, eu fiquei viva para poder colocar esse homem, fazer esse homem pagar pelo que ele fez com os meus filhos. E eu não tenho como ter os meus filhos de volta, eu não quero deixar esse período passar, deixar isso passar, eu quero acompanhar tudo. Então ela se faz presente, dá o depoimento dela nas oitivas e choca as pessoas, quando as pessoas, né, enxergam ela. Ele teria fixado bem o olhar nela, talvez ele não tivesse uma dimensão real, né, do estrago feito ali, além, né, de óbitos. Então foram coisas muito chocantes que foram acontecendo. E aí começa a mídia também a fazer um grande levantamento, porque ela começa a levantar algumas bandeiras, que é da conscientização da mulher. Então vem em voga a Lei Maria da Penha. Também acontece nessa mudança, né, de crime passional para feminicídio, e ela começa também a refutar algumas coisas que tem dentro da Lei Maria da Penha, como por exemplo a falta de uma casa de acolhimento para que essas mulheres que sofrem esse tipo de situação sejam acolhidas até ter condições de retomarem a sua vida, e também do perigo que é você denunciar uma pessoa, porque uma hora essa pessoa vai estar na rua e aí você pode de repente ser uma vítima fatal. Ela diz que por pouco ela não se tornou uma vítima fatal. No início, quando a gente vai lendo as coisas, parecem coisas um pouco infantis. E aí a gente vai entendendo também que na época que tudo aconteceu ela tinha 19 anos e ele 22. Então, claro, parece mesmo um pouco infantil, porque talvez a falta também de maturidade tenha chegado. Com os anos, a maturidade bateu na cara dela e teve que entrar, né, no perfil de vida dela. Então ela começa a levantar bandeiras sérias ali, né, faz alguns protestos, algumas coisas, algumas caminhadas pró-mulher, né, e ante ali a violência contra a mulher, e isso foram coisas ali muito significativas em Porto Alegre. E o que vai acontecer é o seguinte: quando vai acontecer o julgamento em 2019, todas essas ações, entrevistas, ela deu as entrevistas, ela já estava fazendo palestras, ela já tinha grupos, ela já tinha virado uma ativista, e ela também entrou para um partido político e se candidatou a vereadora da cidade. Então o pai bateu muito forte nessa tecla de que ela era garota propaganda da mídia e que assim ela estaria até colocando ali, né, o seu cargo, querendo um cargo político em cima do que teria acontecido com os filhos dela e também com a situação dela. Teria usado isso para conseguir, vamos colocar, votos, né? Seria mais ou menos isso. E também se tornando uma pessoa que as pessoas não parariam de falar, talvez, né? Não sei, tá? A questão é que o pai, acho que até hoje, eu não sei se ele guarda algum tipo de ressentimento da Bárbara, mas
Segundo, né, a entrevista dele em 2019, do próprio João, é perguntado por que o seu pai ameaça a Bárbara. Ele diz, meu pai ainda tá um pouco confuso com essa situação. E parece que o pai dele entende um pouco a situação do filho, porque o pai teria dito que também tinha sido adicto, ou foi a advogada que disse que o pai, em algum momento, ele também tinha sido adicto. Agora, ninguém sabe se essa adicção era de álcool, né? Se ele era alcoólico ou se ele era drogadicto, mas ele teria superado isso e era um grande profissional aí na área do direito. A questão é uma questão entre pais e filhos. O seu filho é o seu filho. Mas ele fez isso, ele fez aquilo outro. É o seu filho, você vai defender. Então, assim, a única coisa que gera uma certa estranheza é porque também tinha um neto ali, querendo ou não, parte do seu filho. Só que aquilo, mesmo que depois isso não dê em nada, né, não adiante, a pessoa vai fazer de tudo para que o seu filho fique, de fato, o mínimo possível preso por aquilo. É difícil julgar, porque como eu já falei para vocês, por que então as mães, elas vão até os presídios passar às vezes por humilhações ali dentro de presídio para visitar os filhos e tudo mais? Então a gente tem também que ter um filtro com relação aos pais. Eu acho que os pais nessa hora, eles defendem os seus filhos independente. Eu acho que mesmo que aquilo machuque muito, mesmo que seja para defender, para nunca mais olhar na cara, assim, repudiar pro resto da vida, a pessoa acaba assim, na hora defendendo. E aí eu fiquei com um pouco de dó da Bárbara. Por quê? A Bárbara não teve esse acolhimento. Ela não tinha uma família para acolher. Então, é isso que pesa muito e pesou no julgamento também. Porque quando chegou na hora, por exemplo, dos depoimentos, ele tinha, acho que 8 testemunhas ali para depor, e a Bárbara, na defesa dela, né, só tinha ela. Então, ninguém foi depor ali. Então, são coisas que você vai prestando atenção, sabe? Ela tinha, né, um assistente de acusação, que seria um advogado, ali para falar com ela. O João, ele conta ali algumas coisas, ele começa assumindo, depois a advogada conversa com ele, e aí ele volta dizendo que ele não vai responder mais perguntas do Ministério Público e nem da assistência de acusação, e só da advogada dele. A advogada pesa, né, na parte em que ele era um drogadicto e não tinha consciência do que ele estava fazendo, pelo menos parcialmente. E aí começam os pedidos. O Ministério Público pede para que o juiz, porque assim, o júri, ele vai dizer se aquela pessoa ela é culpada, inocente, enfim, do que ela está sendo acusada. Quem vai fazer a pena, né, mesmo, quantos anos essa pessoa vai fazer, o cálculo, dosimetria de pena, é o juiz. Inclusive, o próprio júri acaba ficando numa situação terrível e tem que sair, né, do local, porque o juiz percebe que impactou e não pode impactar. O júri, ele tem que ficar assim totalmente pleno, vendo qualquer coisa para que aquilo depois não seja usado para anular o julgamento. Então tem uma parte que eles mostram a foto de como ficou as crianças. E ela também chega a um ponto que ela tira todas as próteses ali e mostra para as pessoas como ela ficou. Aquilo impactou demais o júri, e o júri ficou abalado, então o juiz tirou, mandou para a sala secreta até eles se recomporem, porque não podia acontecer aquilo, e se acontecesse poderia anular o julgamento. Então ela também, quando a mãe do João começou a falar que ela também se aproveitava um pouco do João, ela acaba dizendo, né, começa a falar que ela começou a chamar a moça de mentirosa, a mulher de mentirosa. O juiz mandou ela sair, ela ficou 7 horas numa sala também secreta, sem poder falar com ninguém, e todas as coisas que ela foi sabendo foi depois, né, com os amigos e pessoas que estavam ali ao redor, que acabaram contando para ela. Então é uma história muito difícil, é uma história onde 2 pessoas totalmente inocentes e indefesas perderam a vida, por sinal filho dessa pessoa que foi julgada, que foi o João. E também temos a história de uma pessoa que acaba entrando ali, eles pediram que entrasse como dolo eventual. No final, ele acaba sendo condenado apenas pelo homicídio, né, triplamente qualificado, dos 2 filhos, 2 e 3 meses, e também por tentativa de homicídio para Bárbara, né? Porque a Bárbara, afinal de contas, não chegou a perder a vida, mas pro seu Enio, ele foi declarado inocente. Então, todo mundo esperava que essas penas elas fossem somadas. Existiam 2 opções: a pena ser somada ou a pena ser colocada a maior pena e utilizada aquela maior pena para as somas. Só que a decisão do juiz Lirion foi colocar então a maior pena. Então ele acaba pegando 28 anos e 4 meses de detenção e ele fica no presídio de Charqueadas.
Ele está lá, acredito que até hoje, só que é o seguinte, né? O que a Bárbara acabou fazendo depois? Parece que ela ganhou as eleições, então ela virou vereadora de Porto Alegre e também acaba sendo, né? Ela mesma acabou se tornando um símbolo de luta. E muitas pessoas foram vendo a evolução dela, as cirurgias que ela foi fazendo. Ela, dentro desse tempo também, o que deixou as pessoas ainda, né, naquele preconceito da pessoa não poder reconstruir sua vida, porque ela acabou casando e ela teve mais um filho antes do julgamento acontecer. Então, as pessoas são terríveis. Elas questionam, nossa, mas a pessoa tá com tanto problema e tá ainda querendo casar de novo, só que as pessoas precisam recomeçar de algum jeito, né? E isso não anula a dor de forma alguma que ela tenha sentido. E ela luta até hoje por justiça. Inclusive, no julgamento, isso foi muito colocado. Que essa exploração, né, de tudo que aconteceu na mídia era o que fazia habeas corpus que eles pediam para ele, né, para o João não sair, porque os juízes se sentiam pressionados e envergonhados de conceder o habeas corpus. E essa comoção pública teria feito a situação do João piorar muito e também piorar dentro da penitenciária onde ele aguardava julgamento. Resumindo, né, teria prejudicado a vida dele. A questão é que ela, como eu disse para vocês, retomou em partes a vida dela. Vou reconstruir a minha vida, só que ela perdeu basicamente ali, né, tudo. Ela teve que começar de fato do zero. Ela perdeu a vida, quase perdeu a vida, ela perdeu os 2 filhos. Até devido ao ato de um pedido de socorro, ela fez com que uma outra pessoa perdesse também a vida. E ela vive com o medo do dia que ele vai, né, sair da penitenciária, e ela tem medo pela vida dela, ela teme pela vida dela. Então, ela vive nessa pressão, né, segundo ela vive nessa pressão, mas ele diz que não, que ele deseja tudo de bom para ela. Ele chegou a escrever uma carta pedindo perdão, mas ele nunca enviou essa carta, e ela diz que ele só estava fazendo o que ele sempre fazia, que era agir com cinismo. Inclusive, ele chora muito quando ele fala, dá entrevista, e todo mundo acha estranho porque ele não chorava nunca. Então, aquilo também ficou um pouco estranho, porque todo mundo sabe que se isso se perpetua, né, se esse medo se perpetua, provavelmente quando ele entrar com um pedido aí de, né, mudança de regime, talvez esse medo que ele possa exercer, né, em relação a ela, possa sim atrapalhar a evolução do regime dele. Então tudo vai fazendo sentido quando a gente vai entendendo o caso. Isso é importante, a gente tem que ver sempre o que vai acontecendo antes. Então é colocado sim que deu uma atrapalhada essa questão dela ter dado muitas palestras, deu uma atrapalhada essa questão dela ter colocado a boca no mundo, falado com muitas emissoras de TV. Então, a gente sabe que acabou tendo, sim, né, um resultado negativo, pelo menos na questão da pena, porque mesmo que o juiz talvez não tenha levado isso em conta, é assim que a gente sempre espera, ela acabou, sim, por algumas pessoas sendo julgada novamente. Porque começaram a destruir a imagem dela, chamá-la de interesseira e assim provando que ela era interesseira, mostrando as entrevistas que ela teria ganhado dinheiro para poder fazer palestras pagas e também o envolvimento dela com o partido político para ser uma vereadora. Hoje eu não sei se ela continua sendo vereadora ou se ela já está em outro cargo, mas parece que ela foi eleita em 2020, então eu acredito que ainda assim ela é vereadora. A luta dela é, né, revisar a Lei Maria da Penha para que tenham mais recursos ali para a mulher poder denunciar. Também uma questão que eu acho que precisou ali ser colocada foi o seguinte: desde sempre a gente tem que pensar o seguinte, não se põe um filho na rua, não se põe um filho na rua. Então mesmo que de repente ela engravidou, pior, porque você está colocando uma menina de 16 anos na rua grávida, o que essa menina vai fazer da vida? Então são conceitos que eu acho que também alguns pais, eles pecam. Desculpa falar, mas é a verdade. A gente costuma ver essa situação com filhos que são gays. A gente costuma ver com meninas que ficam grávidas. Várias situações. Tem mulher que coloca filho pra fora até porque arrumou um marido, ou vice-versa, o marido arrumou uma mulher, não gosta do filho, ó, vai viver sua vida, e isso não é um comportamento, assim, na minha opinião, aceitável. Eu acho que os pais, eles precisam pensar nisso um pouco, e aí ela talvez, se tivesse tido também um pouco de apoio, isso a mãe também do João diz que em determinado momento teria dito: por que que a avó não ficou com a Isadora? Eu acho que o que ela quis dizer, tá? Fazendo aí tentando entender os lados de todo mundo, ela teria ficado com o neto dela, que seria o João Henrique, e a outra avó teria ficado com a Isadora, mas parece que ela não tinha aí essa intenção. Só que depois que as coisas acontecem, todo mundo percebe seus erros. Só que depois que aconteceu não adianta mais, tá?
A Bárbara, ela não começou com ele atirando fogo no colchão. Ela começou apanhando, ela começou com ciúmes excessivo. Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Não só no desfecho final, mas em como tudo isso aconteceu. Os pais, que são às vezes radicais demais e precisam pensar um pouco nisso. O que é pior? Será que depois que tudo isso aconteceu, foi assim tão grato ver o que aconteceu? Provavelmente você não tem paz para dormir quando uma coisa dessa acontece. Então são coisas que a gente tem que levar em consideração quando deixa o seu filho à própria sorte, tá? Então ela acabou sendo ali, encontrando uma família que a acolheu e achou que estava ali encontrando a família perfeita, a família que ela queria para ela se sentia assim e amava ele porque ela dizia que ele era o príncipe encantado dela. Então não é por acaso que ela pensava isso, não é por acaso que eu tô trazendo esse caso. Eu acho que esse alerta não é só um alerta para que a mulher grite, para que a mulher, né, vá denunciar. Eu acho que vai muito além disso. Isso já é sabido. O resultado disso já é sabido. Mas mais também, isso são palavras minhas, eu acho que assim, o apoio familiar, ele é importante em vários casos. Se você tem um filho gay e você coloca ele na rua, que chance você acha que ele tem na vida? É meio difícil, né? Se você pega uma menina de 16 anos grávida e você diz não quero mais em casa, que chance essa pessoa tem na vida? E quem acolhe essa pessoa? Qual é a situação que ela fica também? Para pensar. Tinha um neto ali envolvido. E aí a pessoa falou, eu vou embora. Só que tá indo embora também com o seu neto. E vai para onde? Então isso é muito importante. Principalmente essa parte também das mulheres que sofrem, né? Esse tipo de coisa, de situação, ter a sua independência financeira de alguma forma. Ninguém tá falando para você ser rico, não, mas você ter pra onde correr. Porque numa hora dessa, o que pesa muito é como eu vou alimentar os meus filhos, em que teto eu vou colocar a minha família. Então, tudo isso pesa muito e isso é muito sério. Muitas mulheres aguentam muitas situações porque simplesmente não tem outra alternativa, não tem para onde correr, não tem uma família para acolher, não tem um emprego, não tem nada. Então isso é muito importante, principalmente se você tem ali, o certo é não ter, mas se você percebe desde cedo que você tem uma pessoa difícil do seu lado, você não pode deixar sua vida inteira na mão dessa pessoa, o seu sustento, o seu teto, é muito difícil. Hoje, né, a Bárbara, ela tem uma filha, ela tem um marido que conheceu a história dela, realmente é uma história de superação incrível, mas também é importante de lembrar nessa hora que é uma história de superação incrível, mas também olha quantos elementos que ficam perdidos lá atrás. Eu acho que ninguém tem que se sentir culpado, mas assim, quem tá assistindo também prestar atenção que talvez se tivesse acontecido um apoio diferente, às vezes uma correção dentro de casa. Olha aqui, agora você vai ficar dentro de casa, você vai criar esse filho, porque você não tem um pai para dar para ele, você vai criar esse filho, você vai trabalhar, você vai ver como é criar o filho. E não, entendeu? Não simplesmente pegar, né, olhar para sua filha ou para o seu filho e dizer, olha, isso é um problema, e terceirizar. Então, eu acho que isso também faz parte da criação. Você coloca um filho no mundo, não é como se fosse ganhar na Mega Sena, sabe? Você pode ter momentos que você olha e você diz assim, esse vai dar trabalho. E também é a sua função ajudá-lo. Então, querendo ou não, todo mundo tem uma certa parcela de culpa numa situação dessa. E é para isso que eu tô aqui, para dizer para você que se isso acontecer com você, você vai olhar para trás e você pode ter alguns arrependimentos. Por exemplo, olhar e dizer, eu devia ter saído fora no primeiro tapa. Porque agora olha quanta gente eu perdi, olha tudo que eu perdi. Só que depois o tempo não volta atrás, principalmente quando se custa vidas. Entende? E outra coisa, ela estava separada, não deveria ter voltado. Eu sempre bato nessa tecla. É muito estranho uma pessoa que termina o seu relacionamento quer te ver pra quê? Não tem que ver. Deixa pra lá, vai viver a sua vida, porque isso nunca dá certo. E tem diversas histórias aqui dentro do canal, caso Eloá, muitos casos aqui que mostram exatamente isso. E aí, independente da idade, pessoas que destruíram as suas vidas e destruíram a vida de outros. Ela tem marcas físicas e emocionais profundas até hoje. Existe, né, a contagem que é 2/5 da pena, que tem que ser, né, ali contabilizados, vai ser descontado o tempo também que ele passou aguardando o julgamento, depois vão seguir suas vidas, seja lá de que forma decidirem seguir suas vidas. A questão
e quem perdeu a sua vida, que no caso foram ali, né, uma menina de 2 e um menino de 3 meses. Então são coisas que você não pode voltar atrás, não tem como. E esse é o grande problema. Quando chega nesse ponto, aí não adianta, não volta mais atrás. Eu tentei trazer o caso da melhor forma possível, tá? Sem sensacionalismo, tentando ver direito o lado de todo mundo, tá? Mas basicamente, tá? A história foi essa e foi pesada, tá? Então, conta aqui pra mim o que vocês pensam sobre isso. Se vocês lembram de mais algum detalhe, contem. Se são da cidade, contem. Comentem aqui embaixo, que é bem importante, principalmente porque é muito difícil descortinar esse caso. Então, vamos lá. Se vocês quiserem ajudar, ajuda muito, porque se vocês deixam um comentário aqui, a pessoa assiste o vídeo e acaba pegando mais uma informação aqui nos comentários, ok? Bom, eu vou ficando por aqui. O vídeo vai ficando por aqui. Temos vídeos segundas, quartas e sextas e eu desejo a todos uma excelente semana, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!